Olá, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Professor Anderson aqui, professor de Física. Gente, vou agora, explicar o assunto da atividade 8, eu acho. Atividade 8 e responder o exercício passado, tá bom? Explicar o conteúdo, capacidade térmica, né? O que trata esse assunto, quais são seus conceitos, né? Como calcular a capacidade térmica de um corpo, de que depende, qual é o fenômeno envolvido. Ok, gente? Então, beleza. Vamos lá. Capacidade térmica. Gente, todo corpo, todo objeto, toda substância tem uma capacidade térmica. O que significa capacidade térmica, gente? Tem corpos que eles precisam de muito calor, receber muito calor, para que sua temperatura aumente. E tem corpo que não precisa nem tanto. Ele já aumenta, né? São os condutores térmicos, por exemplo. Se você pegar água e meter fogo na água e pegar ferro, a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de ferro, a mesma massa, mesmo peso. Pode ser até o mesmo volume. E meter fogo no ferro, o ferro não vai esquentar mais rápido? Não é verdade? Beleza. Então a capacidade térmica do aço ela é menor. Pode, professor, ele não aumenta mais, como é que é menor? Porque capacidade térmica é o calor necessário. Tá aqui, ó. Capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de um corpo em 1 grau Celsius. Certo? Por exemplo, eu pego 100 gramas de água, 100 gramas de ferro. Se eu botar a mesma temperatura, se eu jogar a mesma quantidade de calor em cada um, eles estão na mesma temperatura, né? Ali no ambiente. Se eu jogar a mesma quantidade de calor em cada um, quem é que vai precisar de menos calor para elevar sua temperatura? O ferro, né? O ferro ele precisa de menos calor para que sua temperatura aumente mais rápido. Então ele tem uma capacidade térmica menor. Menor, porque a quantidade de calor necessária para que sua temperatura aumente é menor do que a da água. Então a água tem uma capacidade térmica muito grande. Beleza? Que a água precisa de muito calor. Por isso que a gente usa a água para resfriar as coisas, né? A água precisa de muito calor para ser resfriado. Então a gente coloca a água no carro para que ele resfrie, porque ele recebe muito calor antes que ela aumente a temperatura. E o vento que bate ali faz com que ela resfrie novamente. Então, capacidade térmica representada pela letra C, ó, tá aqui, já está aqui representada aqui a formulazinha, ó. A letra C, ó, é a quantidade de calor necessária, Qzinho, para elevar a temperatura de um corpo. Então, se você pegar 100 calorias, a quantidade de calor, 100 calorias, um exemplo aqui, ó. Se você pegar 100 calorias, a quantidade de calor, e fornece essa temperatura para um corpo. E esse corpo ele subiu sua temperatura em 20 graus Celsius, é porque a sua capacidade térmica, você vai pegar as 100 calorias e dividir pelos 20 graus Celsius. E esse resultado vai dar 5 calorias por grau Celsius. Não é, ó, se eu forneci 100 calorias e aumentou 20, é porque a cada 5 calorias aumentava 1. Então, essa é a capacidade térmica do corpo, certo? Então, a capacidade térmica desse corpo que eu dei esse exemplo ali, ele tem a condição, a capacidade de elevar sua temperatura em 1 grau Celsius a cada 5 calorias que ele recebe. Beleza? Isso é a capacidade térmica. Claro, gente, que, como eu falei para vocês, substâncias diferentes geram capacidades térmicas diferentes. Então, vai depender da substância, não vai? Vai depender da substância. Então, existe uma segunda forma que nós não vamos explorar aqui. Mas é bom saber, ó, que a capacidade térmica ela é proporcional à quantidade de massa. Gente, se eu pegar um copo de água e fornecer 100 calorias e uma piscina d'água e fornecer 100 calorias, qual é que vai levar a temperatura mais rápido? O copinho de água. Então, ela é proporcional à massa existente e o material que é feito. Se eu pegar um copinho de água e um copinho de ferro, o ferro vai precisar de menos tempo, menos calor. Então a gente vai chamar de Czinho, ó. E esse Czinho é a característica do material. Ou seja, é o calor específico do material. Certo? Esse Czinho é o calor específico. Então nós temos duas formas. Nós temos essa e essa. Certo? Nós vamos usar só essa daqui para resolver os exercícios de hoje. Numa segunda oportunidade, nós já usamos essa. Tá bom? Por fim, gente, basta a gente saber o seguinte: que para o corpo receber
calor, ele precisa de uma fonte que forneça esse calor, certo? Então, se eu pegar uma fonte que forneça calor de uma maneira constante, e passar 10 segundos fornecendo calor, essa fonte vai ter a capacidade, né, de fornecer tantos calorias por tempo, né? Então, nós temos as fontes que têm uma certa potência, representada pela letra P, certo? Potência, certo? E potência é a quantidade de energia fornecida por intervalo de tempo, certo? Isso é a potência. Aqui nós dizemos que essa energia fornecida é a quantidade de calor pelo tempo. Logo, se você quiser calcular a quantidade de calor fornecida por uma certa fonte de calor, basta que você multiplique cruzado aqui. É só você pegar a potência dessa fonte e multiplicar pelo tempo que ela forneceu. Por exemplo, digamos que eu tenho uma potência, ó, uma potência igual a 10 calorias, ó, uma potência igual a 10 calorias por segundo. O que isso significa? Que essa fonte de calor que está fornecendo calor, ela tem a capacidade de fornecer 10 calorias a cada segundo. Gente, essa questão de potência você vê muito nos aparelhos eletrodomésticos, né? É a mesma coisa. Uma potência, por exemplo, um air fry que gasta muita energia. Ela geralmente tem uma potência de 1.500 watts. O que significa watts, gente? O watts é o seguinte, ó. É 1.500 joules por segundos. Joules por segundo, né? Beleza, 1.500 joules por segundo. Watts é, mas vamos transformar isso aqui na linguagem que a gente vê, né? Olha só, se ela tem uma potência de 1.500 watts, nós podemos dizer que ela tem uma potência, né? 1.500 watts de 1,5 kilowatts, porque quilo não é 1.000? Kilowatts, né? Gente, o que isso significa? O que isso significa? Significa que a cada segundo, kilowatts, né? 1.500 joules por segundo. Kilowatts. Isso você multiplica pelo tempo, a quantidade de energia necessária é imensa. Por exemplo, ó, você paga geralmente 60 centavos num quilowatts-hora, né? Ó, 60 centavos. Vem lá na sua conta de energia. Vem lá. 60 centavos, 0,60 é 1 kilowatts. Né? É 1 kilowatt vezes hora. É assim que ele bota. Então, cada quilowatts-hora que você gasta, você vai pagar 60 centavos. É um exemplo que eu estou dando. Já foi bem mais barato, mas deve estar nessa faixa, 670. Está muito caro a energia. Então, como é que eles calculam isso? Eles calculam da seguinte maneira. Ó. Potência é igual a energia dividido pelo tempo. Né? Então, eles querem calcular a energia que você gastou. Logo, a energia vai ser igual a potência vezes o tempo. Certo? Certo? Beleza. A potência é em watts, né? Em watts. Então, se você quiser calcular a energia gasta por um air fry na sua casa, é só você pegar o seguinte: você vai pegar a potência, né? Que é 1.500 watts, que significa que é 1,5 kilowatts, né? É 1,5 kilowatts vezes o tempo que gastou. Ah, eu usei durante 2 minutos hoje. Então, 120 segundos, né? Certo? Então, a energia vai ser igual, olha só. A energia vai ser igual. 1,5 vezes 120. Aí você vai achar, digamos que vai ser 2. Vou botar 2 aqui, 2.000 watts, né? 2.000 watts. Ó, a energia vai ser igual a 2.000 watts. Aí eu vou botar 2.000, né? Watts. Watts é joule por segundo, certo? Joule por segundo. Vezes o tempo, que deu 20 segundos, né? Potência é watts. Isso. 2.000 joules por segundo. Ok. Aí você usou durante 20 segundos. 20 segundos. 120 segundos, que é 2 minutos. Segundos. Aí cancela. Aí olha a energia que você gastou, ó. 2.000 joules. Certo?
Ou resumindo, você não precisaria colocar, ó, 2000, não precisa colocar isso, eu colocaria watts mesmo. Ficaria 2000 watts, né? Beleza? Aí aqui os 120 segundos, aí você bota 120 segundos, né? Ó, 2000 watts, você vê 120 segundos. Você poderia transformar em hora esses 120 segundos, mas aí ficaria difícil. Mas digamos que no mês todinho, tô enrolando aqui, mas vai dar para entender agora. Ó, no mês todinho, você usou o iFry durante 3 horas. Se você somar tudo, vai gastar mais que isso, mas durante 3 horas. A potência do seu aparelho é de 1500 watts. Isso vai ser igual a 1,5 kW. Então, a energia consumida por aquela airfryer durante os 30 dias vai ser igual... Ó, isso aqui, 3 horas, é somado tudo nos 30 dias. Vai ser igual a 1,5 kW vezes 3 horas. Então, a energia vai ser igual a 4,5 kWh. Ok? Digamos que cada kilowatt na sua conta de energia for 60 centavos, né? Então, o preço vai ser igual, né? A energia que você gastou vezes o valor. O valor, que eu vou chamar aqui de Y. O valor do quilowatt-hora. Então, o X vai ser igual a 4,5 vezes 0,6. Isso aí vai ser igual a 4. 0,45 vezes 5 dá 2,20. Aproximadamente aí vai ser a metade, 2,25 vai ser mais ou menos 2,9. 3. Vou botar 3 reais. Você gastou só de iFry. Isso eu botei em 3 horas, gente. Mas claro que vai gastar bem mais. Você vai botar um frango para assar, é 20 e tantos minutos, só um frango. Aí você bota depois, você bota um, não sei o que. Você gasta muito mais que isso. Isso só da airfry. Aí você bota as lâmpadas ligadas o dia todinho, o ventilador o dia todinho. Isso vai... todo o cálculo é assim, certo, gente? Fora a energia perdida, certo? Fora a energia perdida, que é o efeito Joule que se chama. Isso aí é lá pro terceiro ano. Mas o princípio é esse, gente. Então, para você calcular a quantidade de calor fornecida de um corpo para o outro, aí você usa essa forma, certo? A quantidade de calor é a potência dessa fonte de calor vezes o tempo que ele passou fornecendo esse calor. De maneira constante, geralmente, tá bom? Show, gente? Então vamos ver. Eu acho que é só isso por enquanto. Então vamos ver o que eu cobrei em atividade. Aqui. Então, botou até a formulazinha aí, ó. Define-se capacidade térmica de um corpo com uma razão entre a quantidade de calor que ele recebe, representado pela letra Q, e a correspondente variação de temperatura ocorrida. ΔT, certo? Que ΔTzinho é tempo. Se um corpo tem capacidade térmica de 25 calorias por grau Celsius, recebe calor de uma fonte durante 20 minutos com taxa constante de 50 calorias por minuto, ele sofre uma variação de temperatura em graus Celsius igual a... Gente, ó, é simples, certo? Ó, primeiramente, vamos pegar os dados. Ele diz que o tempo fornecido pela fonte de calor foram 20 minutos, certo? Certo? E ele diz mais que... Tá aqui, ó, 20 minutos. E ele diz que a potência dessa fonte de calor é igual a 50 calorias por minuto. Certo? 50 calorias por minuto. Deixa eu só aumentar aqui a... Tá muito fina. Pronto, 50 calorias por minuto. O que é que ele diz mais? Que a capacidade térmica do corpo é igual a 25 calorias por grau Celsius. Então ele diz que a capacidade térmica desse corpo é de 25 calorias por grau Celsius. Ou seja, a cada 25 graus Celsius que esse corpo recebe, ele aumenta sua temperatura em 1 grau Celsius. Da mesma forma, se ele fornecer 25 calorias, ele perde 1 grau Celsius. É isso que ele está dizendo. Então, beleza. Então, o que é que ele está perguntando? Ó? Qual é a variação de temperatura que esse corpo sofre? Qual é a variação de temperatura que esse corpo sofre? Então é isso. Então a questão está bem clara em dizer que... Essa temperatura, né? A questão está bem clara em dizer que existe um corpo. Certo? Esse corpo, ele recebe de uma fonte de calor que possui essa potência 50 calorias, né, por minuto.
ela tem a potência de 50 calorias por minuto, ele recebe calor dessa fonte durante 20 minutos. Aí pergunta, qual é a variação de temperatura sofrida pelo seu corpo se esse corpo tem uma capacidade térmica de receber 25, de aumentar sua temperatura em 1 grau Celsius a cada 25 calorias que recebe? Mais ou menos isso, né? Capacidade térmica de 25 calorias por grau Celsius. Então você tem que vir para a fórmula, né? Qual é a fórmula que a gente viu até agora? Que a capacidade térmica de um corpo é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Ele está querendo saber a variação de temperatura. Logo, gente, a gente vai multiplicar por usar daqui, ó, certo? Ó, aqui tem 1 aqui embaixo, né? Então, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que C vezes ΔT vai ser C vezes ΔT, né? E Q vezes 1 vai ser igual a Q. Ok? E se eu quero saber a variação de temperatura, esse Czinho aqui vai passar dividindo. Então, vai ser Q dividido pela capacidade térmica. Pronto. Basta eu saber a quantidade de calor, basta eu saber a quantidade térmica que eu vou calcular. Eu já sei a capacidade térmica, tá aqui. Basta eu saber agora a quantidade de calor, mas ele não me dá. Mas nós vimos que quando eu quiser saber a quantidade de calor fornecida por um corpo, recebida ou cedida por um corpo, basta que eu saiba qual é a potência de uma fonte exerce sobre esse corpo e o tempo que ele gastou. Lembrando, gente, que esse tempo aqui e esse tempo aqui, eles têm que ser iguais. E tá igual. Senão você teria que converter, certo? Se aqui tiver segundos, aqui ó, tiver segundos, aí você transformaria isso em segundos, tá? Mas já estão tudo minutos, ó. Quantidade de calor é a potência. 20, né? 20 não, 50. 50, né? Ó como fica bonito, gente, ó. 50 calorias por minuto, né? Ó como fica bonito, tá? Vou botar as unidades só para vocês perceberem. E o tempo é 20 minutos. Olha só, gente, como fica bacana, ó. Esse minuto cancela com esse minuto, porque um está em cima, outro está embaixo. Só sobra quem? Caloria, que realmente é a unidade aqui de quantidade de calor. Então, quantidade de calor é igual a 50 vezes 20 e vai dar 1000, né? 1000 calorias foi a quantidade de calor recebida pelo corpo durante os 20 minutos. Certo? Ó, pronto. Com esse dado, eu venho aqui agora, ó, e olho que a variação de temperatura sofrida por um corpo vai ser igual a 1000 calorias, foi a quantidade de calor fornecida, dividido pela capacidade térmica, que é 25 calorias por grau Celsius. Logo, a variação de temperatura, se você dividir, você vai ver que isso daqui vai dar 40, né? Ó. Como é que eu sei que é 40, professor? Porque cabem 4 em 100, né? Cabe 4 em 100. E 1000 cabe 10 vezes 100. Logo, 10 vezes 4, 40. Então, 40 calorias. Essa é a variação de temperatura sofrida pelo corpo. Vamos ver se tem essa alternativa. Letra B. B de bola. Para 2, olha aí. Para 2 é mais simples, creio, né? Ó, um corpo sofre uma variação de temperatura de 60 graus Celsius durante 3 minutos de aquecimento, né? Considerando a fonte de calor constante, gente, considerando constante, porque sempre vai fornecer 10 calorias a cada segundo, 10 calorias a cada segundo, 10 calorias a cada segundo, né? Porque se fosse variável, aí ia mudar e não ia bater o cálculo aqui, ter que fazer uma média, né? Considerando a fonte de calor constante a 10 calorias por segundo, calcule a capacidade térmica em calorias por grau Celsius. Gente, vamos pegar os dados primeiro. Primeiro, ó, um corpo sofre uma variação de 60 graus Celsius em 3 minutos, né? Então vamos pegar aqui os dados, ó. A variação de temperatura é 60 graus Celsius durante 3 minutos. Certo? Ó? Durante 3 minutos. Vamos ver mais o que ele diz. Isso. Considerando a fonte de calor 10 calorias por segundo, olha aí, ó, a potência. Ó. Caloria por segundo é a potência. 10 calorias por segundo. Calcula a capacidade térmica. Pronto, gente. É isso mesmo aí, ó. Como é que a gente calcula? Daquela maneira lá que a gente viu, né, ó. Vamos lá. Primeiramente, nós vamos saber a fórmula. Tá pedindo a capacidade térmica, já vai direto, ó. É a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Basta que eu tenha esses dois aí, já calculo, gente. Vamos lá. Eu tenho a quantidade de calor? Não tenho. Tenho a variação de temperatura? Tem. Tá aqui a variação de temperatura, ó.
Então eu tenho que procurar a quantidade de calor antes de calcular. E a quantidade de calor, a gente já viu que é a potência vezes o tempo. É ou não é? Então a quantidade de calor vai ser igual. Gente, lembrando, esse tempo aqui tem que ser igual a esse tempo aqui. Né? Não tá, então eu tenho que deixar igual. Então eu vou transformar esse tempo em segundos. 1 minuto tem 60 segundos. Logo, 60 vezes 3 minutos, né? 180 segundos. Ok, pessoal? Show? 180 segundos. Então, é os 180 segundos que eu vou usar aqui, ó. Então, 10 calorias, né? Por segundo durante 180 segundos. Então, a quantidade de calor vai ser igual a 1.800 calorias. Ok? Tá aqui, bonitinho. Já achei a quantidade de calor. Logo, com esse dado agora que a gente acabou de achar, a gente vem para cá, ó. Capacidade térmica é igual a 1.000. Apagar aqui, apaga. 1.800 dividido pela variação de temperatura, que foi 60. Então, a capacidade térmica vai ser igual. Gente, é lógico que aqui em cima, ó, tá caloria, né? 1.800 calorias. E embaixo tá 60 graus Celsius. É lógico que o resultado vai dar calorias por grau Celsius, né? Então, vamos lá. Quanto é que é 1.800 dividido por 60? Ó, cancela um zero em cima, cancela um zero embaixo. Agora, nós temos 180 dividido por 6. Isso vai dar 30, né, gente? Porque 30 vezes 6 dá 180. Então, 30 graus Celsius. Eita. 30 graus Celsius, não. 30 calorias por grau Celsius. Isso significa que esse corpo que recebeu essa quantidade de calor durante 3 minutos dessa fonte, ele vai aumentar em 1 grau Celsius sua temperatura para cada 30 calorias que ele recebe, né? Essa é a capacidade térmica do corpo. Então vamos ver qual seria a alternativa aqui, ó, 30, letra A. Beleza, gente? Vamos para a questão 3 e a última, né? Vamos lá. Qual a capacidade térmica de um objeto que, ao receber 5.000 calorias, tem sua temperatura elevada de 15 para 40? É a mais fácil que tem essa, né? Ó, gente. Essa questão aqui diz o seguinte. Diz que o corpo, facinho, ó, que o corpo, ele vai receber 5.000 calorias. Né? É o que a questão diz. Receber 5.000 calorias, tem sua temperatura elevada de 15 para 40 graus Celsius, né? Beleza. Então, ele diz que a temperatura inicial do corpo é 15 graus Celsius. E diz que a temperatura final é 40 graus Celsius. Não é isso? Né? Vai ser elevada de 15 para 40, é isso sim. Pronto, gente. Aí é o seguinte. Se ele sai de 15 e vai para 40, é porque houve... Eu botei errado aqui, delta T tá errado. É T simplesmente, tá, gente? Temperatura inicial, temperatura final, né? Delta T é a variação. Se ele foi de 15 para 40, 40 menos 15, 25. Ele sofreu uma variação de 25 graus Celsius. Show de bola, gente. Pronto, agora é só calcular. Ele quer saber a capacidade térmica. E a capacidade térmica é a quantidade de calor recebida ou cedida, né? Dividido pela variação de temperatura. Ok? Então, a capacidade térmica vai ser igual a 5.000 dividido por 25. Então, a capacidade térmica vai ser igual. Olha só, gente. Se eu pego 25, se eu pego 5.000 e divido por 25, se eu cancelar esses dois zerozinhos aqui, eu divido 50 por 25 vai dar 2. Aí eu acrescento os dois zeros. Calorias por grau Celsius. Ou divido normal, tá, gente? Então deu 200. Então a capacidade térmica desse corpo é altíssima, né? Letra D, né? Ou seja, gente, ele precisa receber 200 calorias para aumentar sua temperatura em grau Celsius. É altíssimo. Desculpa a moto aí passando na rua, mas é isso. Gente, beleza. Então nós ficamos por aqui. Espero que essa explicação tenha dado para que vocês respondam a atividade bem certinho. Dê para entender também, tá bom? Eu fico por aqui. Nós estamos finalizando nossas aulas remotas, né? Porque já estamos aí na iminência da aula presencial já, tá? Já começaram as aulas presenciais.
tô finalizando o processo aqui de aulas remotas, tá bom? Então nós vamos dar uma boa revisada disso aí na sala de aula, porque o remoto e o presencial é muito diferente. E vai dar tudo certo, tá bom? Um grande abraço, um cheiro para todos e até a próxima.